E aí, pessoal, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, o último podcast aí da Libertadores, dessa rodada de Libertadores. Jogos na terça, na quarta, na quinta. O Grêmio fechou para os brasileiros aí essa rodada ontem, na quinta-feira. Eu queria começar falando rapidinho de Corinthians, Copa Sul-Americana. Que vitória interessante do Corinthians, né? O Corinthians vencendo de 2-0, um placar. É, Bastante, eu não digo expressivo, mas bastante interessante, né? Porque o Corinthians é um time que normalmente faz um gol, pelo menos nos últimos, os jogos mais recentes, um time que até cria boas oportunidades, mas não consegue matar o jogo, não consegue pôr a bola para a rede com tanta facilidade, né? E o Corinthians há de se destacar esse placar de 2-0, porque no campeonato de mata-mata, o Corinthians, para mim, nunca é, nunca neguei aqui, né, para ser sincero, um time que é muito forte mentalmente, na minha opinião. É um time muito bem treinado pelo Fábio Carille, demorando um pouquinho para engrenar, né? Eu acho que isso talvez até tenha desanimado um pouco o torcedor corintiano, mas é um time que, na minha opinião, é muito bem treinado, né? O Fábio Carille, quando montou aquele time campeão brasileiro, ele começou montando pela defesa. E aí isso foi se projetando para o ataque, né? O sucesso defensivo, meio-campo e ataque. O Corinthians eu acho que tá demorando um pouco mais para engrenar. Eu acho que naquele ano, 2017, se eu não me engano, né? É, eu acho que foi uma junção de fatores, de jogadores que se destacaram na hora certa, o Jô brilhando. Então eu acho que aquilo acelerou um pouco mais, né? O Corinthians tem um bom time, mas um time que demorou um pouco para se encontrar e aparentemente vem se encontrando, né? Para mim, o Fábio Carille é o técnico que o Corinthians precisa nesse momento, né? Rolou sondagens aí de que ele poderia sair, de ir para a Arábia. Felizmente, ainda bem pro Corinthians que isso não aconteceu, porque na minha opinião, se o Fábio Carille sai do Corinthians, cara, o ano do Corinthians para mim esse ano já era, sabe? Era um ano que muito mediano, um ano mais um ano sem títulos, não, já tem um título paulista, né? Mas seria um ano sem títulos nacionais, né? Ou até internacional, Copa Sul-Americana, que é totalmente possível para o Corinthians, que para mim é um time forte em mata-mata, é um time que tem a frieza para fazer esse tipo de jogo. Então, jogou contra um adversário para mim desconhecido, né? O Montevideo Wanderers. É, claro, justamente por ser um adversário desconhecido, o Corinthians era superior, ainda mais jogando em casa. Então, um placar bastante interessante, muito favorável para o jogo da volta, porque o Corinthians vai se defender muito bem, né? Passou por umas desconfianças aí na zaga, né? Quando era o Henrique e o Manuel, agora tem o Gil, né? Entra aí para ser chegou para ser titular absoluto, tomou o lugar, tomar não, né? Mas ele acabou ficando aí no lugar do Henrique e é um cara que chegou chegando, cara, chegou impondo respeito, um cara muito seguro e chegou para ficar com a posição mesmo. O Henrique é um bom zagueiro, mas eu acho que o Fábio Carille está com sua força máxima, está com seus melhores jogadores. O Cleison abriu o placar, um gol, muita tranquilidade do Cleison, né? Normalmente os jogadores naquela situação muito provavelmente iam iam se precipitar, né? O Cleison deu uma parada, esperou o espaço, chutou, chutou no canto e fez o gol. O segundo gol foi do Pedrinho e eu já falei aqui mais de uma vez, cara, impressionante como o Pedrinho chuta bem de fora da área. Ele teve espaço, não tanto espaço, chutou até um pouco sem visão do gol, na minha opinião, e fez um golaço, cara, no cantinho e mais uma vez comprovando que é um excelente aí chutador de fora da área e ele tem uma baita de uma pontaria e sacramentou aí a vitória do Corinthians. Então, é, de parabéns o Corinthians pela atuação. Eu acho que, claro, sempre a gente fala que tem aquela obrigação por ser um time mais de mais camisa, é, elenco superior, jogando em casa, mas foi um placar interessante e tem tudo para conseguir essa classificação no jogo de volta, sem dúvida nenhuma, né? Vamos a Libertadores agora, vamos de Grêmio, né? Que vitória do Grêmio, 2-0 em cima do Libertad. E que vitória, eu tô falando isso, que vitória, porque a vitória aconteceu quando o Grêmio tinha um jogador a menos,
né? O Jeromel foi expulso num lance até meio imprudente, um pisão, eh, foi expulso direto, né? Eu acho que foi até merecido, pela violência que foi o lance, né? Claro que eu falei, ele não teve a intenção, né? Para mim não teve a intenção, ele foi para uma disputa de bola, mas foi com muita vontade, acabou errando a bola e acertou, né? O jogador do Libertad foi muito bem expulso e o Grêmio venceu com um jogador a menos. Venceu com 10 jogadores, né? Porque o Grêmio no primeiro tempo foi muito superior, criou muitas chances de gol, foi para cima, tentou no comecinho do jogo já, acho que com 3 minutos o Everton deu uma trabalheira no goleiro do Libertad, chutou no cantinho, o goleiro esticou todo, conseguiu a defesa. O Maicon teve também uma grande chance, não conseguiu, né? O Libertad só foi, acho que oferecer perigo no finalzinho do primeiro tempo, uma defesa tranquila para o Paulo Vitor, mas nada muito de absurdo, mas foi um lance de mais perigo do Libertad. O Grêmio começou o segundo tempo no mesmo ritmo, né? O André chegou a perder um lance que a torcida começou até a vaiar, né? Coitado do André, não vive uma boa fase, né? Consegue aí grandes lances. Me lembra até o Borja no Palmeiras, né? Quando foi para a reserva em definitivo. É impressionante a quantidade de gols que perdia o Borja em situações muito favoráveis. E o André também, mais uma boa situação, ele acabou perdendo o lance de gol. Mas, enfim, fato é que no segundo tempo o Jeromel acabou sendo expulso, foi aí que o Libertad conseguiu crescer um pouco mais, né? O Grêmio não dava espaço, não dava muito descanso para o Libertad, era o tempo todo no ataque, era o tempo todo buscando, não conseguiu, e aí o Libertad sai para o jogo, e aí você vê, né? Um time que é, é, buscou a defesa o jogo inteiro, se defendia muito bem, quando começa a sair para o ataque, é surpreendido pelo adversário. Então, às vezes para o Grêmio foi um bom negócio, né, a expulsão do Jeromel, porque isso incentivou o Libertad a sair do campo defensivo, a ir para cima, e isso abriu espaço, né, e o Grêmio aproveitou esses espaços com muita, eu acho que com muita responsabilidade, com muita frieza, né, o Renato Portaluppi coloca Diego Tardelli e David Braz, né, então só aí um cara que já não vinha entrando, que era o Diego Tardelli, David Braz chegou aí recentemente no Grêmio. Então ele promoveu aí duas mudanças interessantes que não eram comuns, né? E deu resultado. Os dois fizeram os dois gols do Grêmio, né? O Diego Tardelli fez o primeiro, um belo de um gol, né? Pegou meio até que no contrapé ali um voleio muito bonito. Abriu o placar para o Grêmio e depois o David Braz de cabeça jamais para o final do jogo, conseguiu ampliar o placar. E é o que eu falei, cara. É interessante isso, porque o que se, o que se desenhava para um desastre, né, para um pesadelo para o Grêmio, acabou se tornando o melhor dos cenários, o melhor dos sonhos, né? Então, é, é, claro, a gente pode condenar o Jeromel, mas o Jeromel acabou, o Jeromel acabou facilitando para o Grêmio, porque assim, por mais que o Libertad é, fosse para cima, e o Libertad de fato foi para cima, teve, eu acho que, uma grande defesa difícil aí do Paulo Vitor, né? Mas na pequena área, lance na pequena área, defesa difícil, mas fora isso, cara, o Libertad foi para cima, mas não ofereceu grande perigo não, né? E esse fato de ir para cima, eu falei, deu espaço para o Grêmio, que soube aproveitar muito bem as oportunidades. Claro que os gols saíram, né, em bolas paradas, mas isso deu espaço, né? É natural. É o time quando você pega o Libertad no primeiro tempo, que está só focado no ataque, por mais que seja bola correndo ou bola parada, é um time que está muito focado em fazer uma só função, se defender. É a partir do momento em que eles têm que virar a chave de ir para cima, eles não estão se defendendo 100%, né? Eles têm que mudar a chave. E isso mexe com a cabeça do jogador, mexe com o momento. Claro que o cansaço afeta também, né? O cansaço, a torcida. Então, o Grêmio eu acho que soube aproveitar muito bem a desvantagem, soube explorar muito, foi muito consciente, né? Foi muito copeiro mesmo, né? Aproveitou as oportunidades que teve com um jogador a menos, fez valer aí o fator casa mesmo e venceu a partida, uma vitória de muito respeito,
né? Porque, mais uma vez, uma vitória que aconteceu quando o Grêmio tinha um jogador a menos. E não é qualquer jogador, né? O jogador que é titular absoluto, é xerife da zaga, Jeromel. Então, é, que momento do Grêmio, cara. Assim, eu tinha falado, né, quando eu falei de classificação na Copa do Brasil, né, na Copa do Brasil, na minha visão, naquele momento, o Grêmio e o Cruzeiro eram os times que mais estavam com, acho que com cara de mata-mata, de time de mata-mata, o time com a maturidade lá em cima, com um psicológico muito forte para esse tipo de jogo, e o Grêmio provou isso, né? O Cruzeiro também mostrou isso, empatou lá na Argentina, e o Grêmio mostrou isso ontem, jogando em casa. É um placar muito, mas muito interessante para o Grêmio, porque vai para esse jogo da volta com uma belíssima vantagem. Claro que não pode só jogar na defesa. O Grêmio não é time para jogar na defesa, então vai ter que ir para lá fazer um jogo um pouco mais conservador, claro, mas sem abrir mão do ataque, né? Porque o Grêmio é um time muito forte no ataque, mostrou isso nesse jogo, sufocou o Libertad no primeiro tempo, não deu qualquer chance do Libertad fazer qualquer coisa. Então é muito interessante esse placar para o Grêmio, mostra que é um dos times realmente, confirma aí aquilo que eu já vinha pensando, né, de que esse Grêmio é um time muito forte em torneios de mata-mata. Claro, eu acho que não briga pelo título nacional. O Grêmio vai focar, né, na Copa do Brasil e na Libertadores mais uma vez. É um time que já há 2, 3 anos vem focando só em Libertadores e Copa do Brasil, porque é muito forte nas duas competições, é muito forte em mata-mata. Então, o Campeonato Brasileiro para o Grêmio, eu acho que é para brigar por G4, G6, mas não mais por título, né? À medida que for avançando nessas competições e vem mostrando muita força nessas competições, o Grêmio vai abrir mão cada vez mais do Campeonato Brasileiro. Então, é, acho que, cara, você tem que parabenizar, né? Renato Portaluppi, para mim, um dos grandes técnicos do Brasil, né? Vem tendo uma sequência longa no comando do Grêmio e prova mais uma vez que planejamento é tudo, né? Continuidade de um trabalho é tudo. E parabéns ao Grêmio, fica aí de modelo, assim como é o Cruzeiro, de que o planejamento dá certo, de que o planejamento funciona, né? E isso a gente vê nos resultados. Claro que o ano passado não ganhou a Libertadores, que era o sonho, não ganhou a Copa do Brasil. É, gente, existem outros times também com bons elencos e com bons trabalhos, né? Mas o Grêmio prova que é, é protagonista todo ano, né? Desculpa aí, galera, um barulhão aqui. O Grêmio mostra que vem para ser, com esse planejamento, com essa continuidade de trabalho, para ser protagonista todos os anos, né? Assim como o Grêmio, o Cruzeiro, o, o próprio Palmeiras agora que já tem um Felipão aí com um ano de trabalho, vem dando sequência, então volta a ser protagonista, né? Falei de Felipão, mas só um ano, mas tem outros técnicos que também estão ao tempo. Se pensar em Corinthians, o Fábio Carille saiu, mas é um técnico que tem muita identificação com o clube, campeão paulista. Então isso mostra que o planejamento funciona, de que dá certo e que por mais que os títulos não venham, os times começam a ser cada vez mais protagonistas. E é uma coisa que eu já falei aqui mais de uma vez, né? Eu lembro aqui a fala do Luxemburgo, há muito tempo atrás, ele falou, cara, é, é, você precisa, o time precisa se acostumar a jogar Libertadores. Então, joga um ano, talvez não venha, segundo ano não venha, terceiro ano, o cara vai ficando calejado. O time vai ficando calejado, ele vai aprendendo a jogar a competição. E isso é importante, que o Grêmio já foi campeão. O ano passado foi surpreendido, na minha opinião, né? Acabou sendo surpreendido pelo River, muito por conta de pensar em jogar somente com o regulamento embaixo do braço. Acabou sendo surpreendido. Mas eu acho que foi uma lição dura, difícil, que o Grêmio aprendeu, que o Renato Portaluppi, essa comissão técnica, os jogadores que ali estavam aprenderam, tiraram uma boa lição disso. E esse ano é um time que vem muito forte mais uma vez para essa Libertadores e vem comprovando isso, né? E eu acho que tem muito a crescer nessa fase de mata-mata. O Grêmio tem muita coisa ainda para
mostrar para a gente e com certeza aí um dos fortes candidatos à disputa do título, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez parabenizar o Renato Portaluppi, que soube, né, lidar com o momento, né? É muito natural que o time se desespere, que volte a jogar totalmente na defesa, e o Grêmio não, cara, jogou com muita consciência, foi maturidade lá em cima, soube lidar muito bem com isso e aproveitar as oportunidades que teve para sair com uma vitória gigante, porque venceu com 10 jogadores e o Libertad com 11. Então, parabéns ao Grêmio pelo excelente resultado e pela excelente atuação, né? Então é isso aí, gente. Essa fech- se encerra aqui, né, esses primeiros jogos das oitavas de final da Libertadores. É, Jogos de volta já na semana que vem. Vamos acompanhar, vamos torcer para os brasileiros, né? Eu acho que tem alguns times com situação um pouco mais complicada, como o Atlético Paranaense, como o Flamengo, mas tudo é possível, cara. Libertadores eu acho que tem que entrar no clima, é, tem que deixar coração, é o que o Thiago Nunes falou, cara. A gente talvez não tenha um um dos melhores elencos do país, mas a gente tem muito coração, a gente tem muita entrega e é isso que a gente fica na expectativa, né? Desse Atlético Paranaense ir lá para a Bomboneira, deixar muito coração, muita entrega para buscar essa classificação, que é difícil. É a mesma coisa o Flamengo, é, Internacional. Curiosamente, os dois times gaúchos foram os dois únicos times brasileiros que venceram nesses jogos de ida aí das oitavas de final, né? O Internacional venceu fora de casa o Nacional do Uruguai e o Grêmio venceu em casa do Libertad, né? Mas Palmeiras está numa situação interessante, o Cruzeiro também, mas o adversário é muito difícil, então vamos ficar na torcida. Eu acho que tem tudo para pelo menos aí os dois gaúchos passarem de forma mais tranquila. Palmeiras e Cruzeiro também, eu acho que não de forma tranquila, mas tem tudo para passar porque jogam em casa. E o Atlético Paranaense e o Flamengo vai ter uma parada mais difícil. O Flamengo, claro, joga em casa, mas é, vem muito em baixa, com a confiança abalada, sem seus principais jogadores que estão lesionados, jogadores de armação. Então é um problema, uma dor de cabeça gigante para o Jorge Jesus, mas tem tudo para conseguir a busca desse resultado, sem dúvida nenhuma. Vamos ficar na torcida. Eu, lógico, é, torço para que todos os brasileiros passem, porque para mim o cenário ideal seria uma final entre brasileiros, né? Porque eu sou brasileiro, eu vou torcer para o Brasil, independentemente de clubismo, eu vou torcer por um brasileiro campeão da Libertadores. Então, vamos ficar na torcida. Final de semana tem rodada do Brasileirão, expectativa para essa rodada, porque o Santos está empatado com o Palmeiras e a expectativa é ver, né, como é que o Palmeiras vai lidar agora, todos os problemas que teve, problemas mais psicológicos, né, mas vamos ver, conseguiu um empate até heróico aí nesse primeiro jogo da Libertadores, as oitavas de final. Talvez tenha sido um jogo que venha para dar confiança para o elenco, mas o Palmeiras deve jogar com o time reserva, deve rodar o elenco agora. O elenco está exausto, né? Já falei aqui, o elenco titular vem numa sequência de jogos exaustiva. O Felipão não vem dando descanso para eles. Eu acho que agora vai dar um descanso. E o problema é que pega o Vasco, cara. O Vasco que é um time que vem numa crescente muito interessante sobre o comando do Luxemburgo. Então vai ser um jogo que o Palmeiras joga em casa, mas joga com um time reserva. É, claro, um time que também tem muita qualidade, mas que não vem tendo uma sequência de jogos, então os jogadores podem começar num ritmo mais lento, podem não render aquilo que se espera. E o Santos, cara, vem voando, né? Vai jogar contra o Avaí, que é o atual lanterna, tem tudo para fazer um grande jogo e vencer também o Santos. Então, o Palmeiras precisa ficar de olho, porque um empate tira a liderança, né? Claro que eu acho que o Palmeiras não está preocupado com isso, a preocupação do Palmeiras é a Libertadores, mas já é um campeonato a menos, já não tem mais Copa do Brasil, então não tem muita desculpa. Claro que tem ainda um chorinho, mas não tem tanta desculpa mais, né, para deixar o Brasileirão de lado, né, e focar só na Libertadores. Eu acho que tem que continuar focando nas duas competições, né? Tem elenco para isso,
mas tem que pôr esse elenco para rodar, porque se não der ritmo para esses jogadores, eles não vão conseguir ter um bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Então, fica aí, né, a ressalva e olho aí nesse time do Santos que vem com a confiança lá em cima, uma sequência de vitórias muito interessante, jogando muito bem. Então, olho nesse Santos aí, porque é um time que vai brigar até o final por esse título do Brasileirão. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana. Fica aí o meu convite sempre de comentar aí embaixo se você quiser que a gente discuta outro tema, outro esporte, outra competição. Deixa aí o seu comentário. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!